Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos 3 e 4. Olá, eu sou o evangelista João Batista e sejam muito bem-vindos ao canal A Fé pelo Ouvir. Eu peço a você que ainda não é inscrito no canal que possa fazer isso, que possa se inscrever nesse canal, que você possa curtir, que você possa compartilhar, porque assim você vai estar me ajudando a fazer com que esse conteúdo chegue a mais pessoas e que possamos juntos abençoar mais pessoas com a palavra de Deus, com o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nos últimos vídeos nós vínhamos falando sobre a questão de quem nós somos chamados a ser testemunhas, e nós vimos em muitas passagens bíblicas, eu não dei ali o meu parecer ou aquilo que eu acho que deveria ser, mas a maior parte do vídeo eu li textos bíblicos, ou seja, passagens bíblicas que confirmam que nós somos chamados a sermos testemunhas do Senhor Jesus, e eu exemplifiquei ali bastante na vida do apóstolo Paulo, na vida dos apóstolos, dos discípulos, que a partir de receber esse mandamento, a partir de serem revestidos do Espírito Santo ali em Pentecostes, se tornaram testemunhas do Senhor Jesus, testemunhas da sua ressurreição, conforme o mandamento recebido, que nós vimos lá em Lucas 24, do 46 ao 48, conforme o registro de Atos 1:8, onde Jesus diz o quê? Que do alto eles seriam revestidos do poder e que seriam suas testemunhas, né? Testemunhas tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Ou seja, iam testemunhar do seu evangelho, ou seja, das boas novas de Cristo. O quê? Que ele morreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia. Era destas coisas que os discípulos e apóstolos eram testemunhas. Hoje eu gostaria de falar mais sobre o caráter da pregação, reforçar sobre qual era a mensagem entregue, né, pelos apóstolos e pelos discípulos, e hoje nós vamos falar um pouco mais sobre o que o apóstolo Paulo falou. Eu vou gastar mais tempo lendo textos bíblicos do que falando propriamente alguma coisa, porque o que eu estou apresentando não é o meu parecer, não é aquilo que eu acho, mas sim o que as Escrituras dizem sobre o assunto, sobre qual é o tema central da Bíblia. E nós podemos ver, através das Escrituras, que o tema central da Bíblia é Cristo. A Bíblia, sem Cristo, se tornaria apenas um manual de boa moral. Sem Cristo. Cristo é o centro de toda a pregação da Bíblia, desde lá da promessa feita por Deus, lá em Gênesis 3,15. E nesta esperança, os antigos morreram, os que creram antes de Cristo, creram nessa promessa de Deus. Ou seja, todas as pessoas salvas por Deus foram salvas pela fé em Jesus Cristo, tanto antes da sua vinda, como depois da sua vinda. Todos os salvos que vão estar na eternidade com Deus, são salvos pela fé em Jesus Cristo. O apóstolo João termina ali o seu evangelho, no capítulo 20, versículo 31, dizendo que o livro, ou seja, o evangelho foi escrito com uma finalidade, e essa finalidade ela é bem clara. Ele torna isso muito assim fácil de a gente entender o propósito deste evangelho, do evangelho de João. Ele diz assim, no capítulo 20, versículo 30 e 31, diz assim: Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Ou seja, o propósito do escrito é o quê? Que creiam em Jesus Cristo. Nós vamos ver que a ordem dada por Jesus, nós já vimos isso em Lucas 24, do 46 ao 48, é o quê? É que Jesus ordena o quê? Que os discípulos fossem suas testemunhas. Ele fala, assim convinha que o Cristo padecesse, ao terceiro dia ressuscitasse, e em seu nome se pregasse o arrependimento para o perdão dos pecados, e destas coisas sois vós testemunhas. Ou seja,
a ordem é dada e é muito clara sobre o que seria a essência, o caráter da pregação que os discípulos deveriam entregar na sua missão de falar das boas novas do Evangelho. Eu vou falar um pouco agora sobre o que Paulo fez. O que Paulo fez em resposta a isso. Paulo, nós vimos como ele foi chamado ali no caminho de Damasco para ser testemunha de Jesus. E nós vamos ver que ele vai manter ali uma linha, ele vai ali manter sempre a mesma pregação, sempre a mesma ênfase no mesmo assunto. O arrependimento para o perdão dos pecados. O próprio Senhor Jesus, quando ele termina ali, quando ele sai da sua tentação no deserto, aqueles 40 dias, a palavra de Deus diz lá em Mateus capítulo 4, versículo 17, que Jesus começou a pregar o arrependimento. O arrependimento, né, porque era chegado o reino de Deus. O próprio Senhor Jesus iniciou o seu ministério, ou seja, seu ministério de pregação após ali a tentação no deserto, após o batismo e a pregação no deserto. Jesus anunciou o quê? Arrependam-se e creiam em mim. Essa era a mensagem, essa é a mensagem do Evangelho. O apóstolo Paulo, ele começa a carta aos Romanos falando sobre o quê? Sobre a justificação pela fé. Ou seja, nós só somos declarados justos por meio da fé em Jesus Cristo. Lendo a carta, nós vamos ver isso claramente. E aí ele chega no capítulo 5, versículo 1, e diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Ele chega no capítulo 8, versículo 1, e diz, ele conclui assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, daqueles que foram justificados pela fé no nome de Jesus. Esse era o centro da pregação do apóstolo Paulo. Quando nós chegamos na carta de Paulo aos Coríntios, nós vamos ver que ele é muito claro, muito objetivo ao dizer ali qual era o centro da pregação, qual era a sua ênfase. Por quê? Os gregos, ou toda aquela comunidade ali influenciada pela cultura helenista, eles queriam filosofia, eles queriam palavras de filosofia, palavras de sabedoria, queriam coisas para filosofar. Mas Paulo chega para eles e é muito direto, quando ele diz aqui, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículos 23 e 24, ele diz assim, no versículo 22, ele diz assim: porque os judeus pedem um sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. No capítulo 2 da mesma carta, ele diz claramente também, ali aquelas pessoas que iam receber essa carta, ele diz assim: e eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus a saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Paulo diz claramente, aqui veio, eu vim para falar de Jesus e esse crucificado. Eu vim anunciar o arrependimento. Creiam em Jesus Cristo, que pagou pelos seus pecados na cruz. Era isso que ele fala, da mensagem da cruz é essa. A mensagem de que Cristo na cruz levou sobre si a condenação pelos nossos pecados, para que vocês, crendo, tenham o perdão dos seus pecados e sejam justificados, sejam declarados justos pela obra de Jesus, através do pagamento que Jesus realizou na cruz do Calvário, levando sobre si o castigo que era para nós. Ele trocou de lugar conosco. Essa era a mensagem da cruz que Paulo entregava aos seus ouvintes. Ele fala sobre a regeneração, sobre o novo nascimento. Lembremos que quando aquele fariseu chamado Nicodemos foi procurar Jesus,
e começou a elogiar Jesus, Jesus foi muito direto para ele e diz assim, ó, necessário vos é nascer de novo. Se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Não importa se você é judeu, se você é fariseu, se você é doutor da lei, se você é da linhagem de Israel, nada disso vale. O que importa é nascer de novo. Se você não nascer de novo, nada feito, você não verá o reino de Deus. Paulo fala sobre isso. Ele fala sobre a necessidade de sermos nova criatura em Cristo. Ele fala sobre isso em 2 Coríntios capítulo 5, 14 e 15. Ele vai falar um pouco sobre isso. Aqui, 2 Coríntios capítulo 5, versículos 14 e 15. Ele diz assim, porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. O que acontece aqui? Acontece que Paulo está anunciando o quê? A fé em Jesus Cristo, a mortificação do seu eu, para que Cristo viva nessas pessoas, para que elas nasçam de novo pela fé em Jesus Cristo. E ele conclui lá em Gálatas 2:20, falando dele mesmo. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Ou seja, Paulo fala da necessidade de regeneração, de nascer de novo pela fé em Jesus Cristo. Agora eu te pergunto, você, testemunha de Jeová que possa estar vendo esse vídeo, você ex-testemunha de Jeová, ou você que já recebeu testemunhas de Jeová e já ouviu a mensagem que eles trazem de casa em casa. Tudo isso que eu falei aqui tem a ver com a pregação das testemunhas de Jeová? Você ex-testemunha de Jeová, você era o caráter da pregação que você entregava de casa em casa, tinha a ver com isso? Com arrependimento pela fé em Jesus Cristo? Com a mortificação da nossa vida, com a regeneração, com o nascer do Espírito, nascer de Deus, nascer de Cristo e ser uma nova criatura em Cristo? Tinha alguma coisa a ver aquilo que você pregava? Você que ainda faz esse trabalho, isso que eu mostrei aqui, não falando de mim mesmo, mas lendo textos bíblicos, tem a ver com aquilo que você leva de casa em casa? Você que ouve os testemunhos de Jeová, isso que eu estou falando aqui tem a ver com aquilo que eles entregam na sua casa, de porta em porta? É uma pergunta. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso ainda. Sobre toda essa questão da centralidade da mensagem do Evangelho. Eu convido a você a estar comigo no próximo vídeo, onde nós vamos nos aprofundar um pouco mais sobre essa questão. Vamos mergulhar juntos na palavra de Deus, ouvindo e entendendo um pouco mais daquilo que Deus quer falar conosco através da sua palavra, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Que Deus os abençoe e até o próximo vídeo.